o tempo que faz toda a diferença, né? Então, os tratamentos clássicos são aprovados para os sintomas da doença de Alzheimer em fase de demência. Demência leve, moderada e grave, ou demência moderada e grave, no caso da memantina, dos inibidores da colinesterase. O que é diferente desses novos tratamentos anti-amiloide, né? Que já não funcionam quando a doença já está madura, quando a doença já causou um impacto, um estrago em termos de alteração do funcionamento dos neurônios e de neurodegeneração. Uhum. E aí eu queria que você, então, falasse um pouquinho disso. Qual é o timing, o momento de se prescrever esses remédios, tanto do ponto de vista clínico dos sintomas, quanto do ponto de vista biológico da doença? Sim. Bom, então eu vou começar respondendo ao contrário, né? O que o amiloide faz? Né? O quão culpado é o amiloide? Essa pergunta é fundamental, porque quando a gente tira o amiloide, você tem que responder a pergunta primeiro. O que o amiloide estava fazendo? Então, essa pergunta ela é importante para a gente entender o que acontece. O amiloide acumula no cérebro, então, talvez até 2 décadas antes. Né? Recentemente, um estudo na China com líquor mostrou que 18 anos antes do diagnóstico, o amiloide começa a aumentar no cérebro, né? Reduzindo o líquor. O amiloide, ele por si só, não faz muita coisa. Talvez um efeito deletério muito pequeno. O tamanho do efeito, minúsculo. Mas, né, ele, quando chega num ponto, ele induz uma segunda proteína a acumular, proteína tau. Essa proteína é a proteína culpada pelo declínio cognitivo. Os emaranhados neurofibrilares, eles acumulam no neurônio, eles destroem a citoarquitetura, eles causam a disfunção sináptica. Mas, qual que é o ponto principal aqui? Com 30 anos, em estudos de autópsia, as pessoas têm amiloide, têm tau no cérebro, têm emaranhado, mas no tronco cerebral. E a disseminação seria muito, muito lenta. Então, se a gente viver, eu sempre brinco com o Matusalém, né, que viveu 900 anos, provavelmente a gente teria um problema de memória, uma taupatia primária no hipocampo. Sem amiloide. Sem amiloide. Só com tau, porque vai acumulando, mas acumula muito devagar. Qual que é o problema do amiloide? Ele catalisa. Ele faz com que a disseminação da proteína tau seja mais rápida. E isso faz com que você tenha amiloide na região límbica, no lobo temporal medial, no hipocampo, no córtex entorrinal, e muito rapidamente se espalhe para o córtex, né, causando a disfunção clássica temporoparietal posterior da doença de Alzheimer. Quer dizer, o espraiamento, a disseminação fica muito mais rápida quando você tem amiloide, como se você catalisasse a reação, né, de acúmulo do tau. E aí essa palavra não existe, né? Mas imagina se você conseguisse descatalisar um pouco, né? Imagina se você conseguisse lá fazer com que a reação, que estava rápida, voltasse, né, reduzisse um pouco a velocidade. Eu vejo as drogas anti-amiloide assim. Quando você tira o amiloide no momento clínico que a pessoa já está com o tau disseminado, que é o quê? Comprometimento cognitivo leve e demência leve por doença de Alzheimer. Quer dizer, você já infere que já foi a fase do acúmulo amiloide, já começou o acúmulo de tau, um pouquinho menos no CCL, um pouquinho mais na demência leve, mas a reação já aconteceu. Quando você tira o amiloide, você para a reação? Não. Uma vez que o tau disseminou por redes cerebrais, é como se fosse uma infecção. Ele vai, né, infectando redes cerebrais. Por isso que infecta a rede de memória? Por isso. Vai pela rede. Por algumas vezes, infecta redes não clássicas, não canônicas. A rede visoespacial, a rede de linguagem, a rede comportamental. Então, tem as formas atípicas. Mas o tau, ele se dissemina
como se fosse um prion, como se fosse uma infecção. Então, tirar o amiloide na fase de comprometimento cognitivo não vai parar o tal, vai só alentecer. E aí vem a ideia. Essa ideia já está sendo testada. Será que se a gente conseguisse diagnosticar a fase de amiloide muito inicial, quando não temos muito tal, e tirar o amiloide nessa fase, será que a gente vai ter um efeito melhor? Num dos dados que foi apresentado no AIC do ano passado, do estudo do Trailblazer 2, dados de comprometimento cognitivo leve com pouco tal, no PET tal. O efeito de alentecer foi bem maior. Foi 66%, se eu não estou enganado. Quer dizer, quanto mais precoce, maior o efeito. Né? E aí, a gente tem que agora juntar, né, a biologia com a clínica. Isso.